E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam.
Hora certa. 20h51. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. Temperatura 23 graus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 33 ao 38. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. 20h52. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do maligno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do maligno.
Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. 20h56. A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Acerte aí o seu relógio, agora 20h59. Estamos chegando aqui mais uma vez. Estamos aqui para fazermos a Santa Oração do Monte das Oliveiras. Boa noite aí para a Tisa Tainara, que está me ouvindo. Também a Ivane Maria dos Reis. A Ivane, né? Ela diz boa noite, pastor. Boa noite, Ivane. A Maria José Bassi também, lá de Mariápolis. Boa noite, pastor. Boa noite, Maria. E a Tisa Tainara também. Boa noite, Tisa. 21h em ponto. Daqui a pouco nós vamos orar. E esse mundo é um mundo muito perigoso. Ele é tão perigoso que nós não devemos passar um dia sem pedirmos a Deus o livramento do mal. Meu amigo e minha amiga, nós não devemos passar um dia sem pedir a Deus o livramento do mal. É muita violência neste mundo. E não é só na cidade grande não, viu? Na zona rural também, no campo, nas fazendas, nos sítios, nas cidades pequenas. Nós temos visto as notícias, cada coisa triste acontecendo, que não dá nem gosto de olhar as notícias, de ficar sabendo. Mas uma coisa nós sabemos, esse mundo é muito perigoso. E o Senhor Jesus sabia que sempre ia ser assim. E quando ele orou, lá no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 15, Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja que Jesus pediu ao Pai para nos livrar do mal. E ele nos ensinou também, na oração do Pai Nosso,
a orar e pedir o livramento do mal também. E você que está me ouvindo agora, você que está aí participando deste áudio, o que você está fazendo não é para mim, não. Não é para uma igreja. Você está aí, é para Jesus. Você está participando dessa oração, é para o Senhor Jesus. E eu tenho certeza, eu creio, que você, meu irmão, minha irmã, sabe disso. Que você não está ouvindo essa oração para mim, ou para algum homem, para alguma pessoa. Você está ouvindo para Jesus. Você está participando para Jesus. Para que o Senhor Jesus ouça a sua oração e te abençoe e te livre do mal. E nós vamos orar daqui a pouco. 21h02. Eu tenho aqui uma mensagem de voz aqui da Rosa, lá de Mariápolis, São Paulo. Vamos ouvir. Oi, pastor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Aqui segue tudo na paz de Deus, graças a Deus. Meu cunhado ontem teve alta, voltou para casa, ele está bem e está se recuperando. Ainda está meio fraco, né? Porque teve doente, ficou uma semana internado e agora é só recuperar e ficar forte para que a vida volte ao normal. A vida segue ao normal, né? E graças a Deus está tudo bem. Bom, boa tarde para o senhor, que Deus abençoe o senhor e família. Graças a Deus, né, que o cunhado dela teve alta. Isso é uma bênção, né? E que que Jesus venha dar para ele a saúde 100%, né? Perfeita. Muito bem, eu tenho alguns pedidos de oração aqui também. A dona Sônia, lá de Mariápolis, São Paulo, ela pede oração para o Pedro, que está com um problema de saúde. A Maria de Lourdes, lá de Mariápolis, São Paulo, pede oração em seu favor e de sua família. E o Nilson, lá de Adamantina, São Paulo, ele pede oração pela sua saúde e por uma causa na justiça e pelos seus advogados. Nós vamos orar com certeza e já vamos para a oração, né? São 21h, deixa-me ver aqui, 21h03. Hoje nós já vamos para a oração. Vamos orar, fazer a oração do Monte das Oliveiras, mas antes nós temos aqui também a irmã Graça, lá de Criciúma, Santa Catarina. Ela diz a paz, minha irmã. Deus abençoe a vida da irmã. Vamos orar então, é momento da oração do Monte das Oliveiras. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei, eu comecei essa transmissão hoje, Senhor, lembrando das Tuas palavras na Tua oração, no Evangelho de João, capítulo 17:15, quando o Senhor ora e diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor sabia o quanto esse mundo é perigoso, esse mundo jaz no maligno. Sabe, Senhor, agora há pouco eu estava vendo uma notícia
de um rapaz que ele estava passando numa rua lá em São Paulo e ele viu um assalto. Meu Deus, e o que é que ele fez? Ele ficou revoltado com aquilo, com aquela injustiça, e ele era motorista de aplicativo, estava dirigindo seu carro, então ele jogou o seu carro em cima da moto dos assaltantes. Só que os assaltantes apenas caíram no chão, e ele bateu com o carro no muro e ficou sem poder sair. E o resultado foi que aqueles assaltantes levantaram e atiraram nele. E ele se foi dessa terra, ele morreu e deixou 2 crianças pequenas com a sua esposa para trás. Meu Deus, esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo muito violento. Meu Deus amado e querido, onde há muito assalto, muito homicídio, muita injustiça. Verdadeiramente a tua palavra é a verdade quando diz, ela é sempre a verdade, quando diz também que o mundo jaz no maligno. Esse mundo está no diabo, Senhor. O mundo jaz no diabo, porque o maligno é o diabo. E nós, que somos discípulos do Senhor, o Senhor nos alerta. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Além do mundo estar infestado de espíritos malignos, ainda tem pessoas que não gostam das ovelhas, tem pessoas que servem a Satanás, tem pessoas, meu Deus, que são lobos. Então nós precisamos da tua proteção. É por isso que eu estava lembrando no início aqui dessa transmissão que nós não podemos passar um dia sem orarmos, sem pedir o livramento do mal. O Senhor nos ensinou a orar todo dia. Quando o Senhor diz assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ali fica evidente que todos aqueles pedidos ali, inclusive livrai-nos do mal, tem que ser feito todo dia. E nós, meu Deus, temos orado dia e noite, principalmente nesse mês de abril, pedindo ao Senhor que faça justiça. Meu Deus, tem alguns irmãos me ouvindo, participando dessa oração todo dia aqui, e eu acredito, eu sei que alguns têm passado por momentos de grande dor, de grande sofrimento, de grande injustiça, mas nós lembramos aqui e confessamos que cremos que o Senhor depressa fará justiça. O Senhor vai trazer uma solução, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é muito misericordioso e o Senhor está vivo. O Senhor não é um Deus de pau, de gesso, de metal. Não. O Senhor é um Deus vivo, que é Espírito e está no meio de nós. Senhor Jesus, nós entregamos essa oração do Monte das Oliveiras nas tuas mãos. Nós te agradecemos por esse dia que nós vivemos, mais um dia que nós vivemos, mais um dia na nossa vida. Chegamos em mais uma noite. Que todos esses que estão ouvindo esta oração, que eles possam ter uma noite maravilhosa. Fala com cada um através de sonhos, meu Deus. Dá um sonho bom para cada um nessa noite. Que o Senhor fale com eles em sonho. Dirija os passos, ilumina a vida, livra do mal. Meu Deus amado, que essa noite seja uma noite de comunhão contigo. Porque nós sabemos que enquanto nós dormimos, o Senhor está ali velando por nós. Senhor, nós entregamos essas próximas vigílias da noite que vem por aí. Se o Senhor voltar, estaremos esperando essa noite. Meu Deus, se o Senhor não voltar essa noite, nós amanhecermos o dia, que venhamos amanhecer animados para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, é tão bom falar com Deus, não é verdade? É tão bom. Vamos orar mais, né? Estou dizendo vamos, estou me incluindo também. Quanto mais nós orarmos, melhor, viu? O Senhor Jesus, ele disse, orando em todo tempo, né?
lá em Lucas, capítulo 21, orando em todo tempo. Então vamos orar em todo tempo, em nome de Jesus. Eu vou trazer aqui uma breve explicação do Apocalipse, e se você, meu irmão, minha irmã, puder continuar me ouvindo, é uns 5 minutos só e nós já vamos terminar a transmissão. Vamos para a explicação do Apocalipse de hoje. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, você já ouviu alguém dizer que enquanto o evangelho não for pregado no mundo inteiro, Jesus não volta, né? É verdade. Mas convém explicar isso, porque muitas pessoas se apegam com esse dizer, com essa fala, e não acreditam que Jesus pode voltar ainda hoje, porque elas dizem assim, o evangelho não foi pregado no mundo inteiro. Só que nós temos que entender o seguinte, que existe a volta do Senhor Jesus para Israel, quando todo olho verá, depois da tribulação, e existe o arrebatamento, quando Jesus vem nos ares para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Para o arrebatamento não tem sinais. Agora, para a vinda do Senhor Jesus para Israel, aí há muitos sinais. Terá o princípio das dores, e um dos sinais é que o evangelho será pregado no mundo inteiro. O evangelho será pregado no mundo inteiro no final da grande tribulação. Vamos primeiro aqui para o texto que fala a respeito disso em Mateus 24:14. A profecia que o Senhor Jesus ele fala, ele deixa para nós. Está escrito Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando é que vai se cumprir isso? Isso vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, na segunda metade da tribulação, no tempo das dores. E você pode ver o cumprimento dessa profecia do Senhor Jesus no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no capítulo 14, versículo 6, onde está escrito: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar. Tinha o quê? O evangelho eterno para proclamar. O que é proclamar se não pregar? Não é verdade? Proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então aqui se cumpre o que Jesus disse, que o evangelho do reino seria pregado em todo mundo. Então, para Jesus vir arrebatar a igreja, isso pode ser a qualquer momento. O evangelho não tem que ser pregado no mundo inteiro, todo mundo ter ouvido, para Jesus arrebatar a igreja, não. Mas, para que ele venha para Israel depois da tribulação, aí sim, o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E quem vai pregar? Um anjo, meus irmãos. Leia aí Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Olha, deve ser algo muito forte, né? O povo que estiver na terra no final da tribulação, eles vão ver um anjo pregando no céu, voando e pregando. E para terminar, vamos ver o que esse anjo vai dizer. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E está escrito que ainda vai vir outro anjo, olha, no versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que
que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, não é um anjo só também não, hein? Dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Glória a Deus. Para terminar, o último versículo aqui, o versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, das suas obras, e as suas obras o seguem. Então está explicado, né? Está explicada esta parte, né? Nós vamos parar por aqui. E a profecia, Mateus 24:14, e depois você compare com Apocalipse 14:6, o cumprimento dessa profecia. Amém, Jesus? Graças a Deus. Terminamos assim a explicação do Apocalipse e vamos terminando essa transmissão por hoje. Que Deus abençoe você, que às vezes mesmo cansado, né, da luta do dia, parou um pouquinho para orar conosco. Eu também estou cansado por causa das lutas do dia aqui. Até quando a gente está cansado é até difícil, às vezes a voz fica até diferente, né? Mas estivemos aqui cumprindo o nosso dever diante de Deus. Deus os abençoe. Lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Boa noite, irmão Anderson. Deus os abençoe, meu irmão, e toda a sua família. Forte abraço a todos. Amanhã voltaremos, se Deus quiser, no mesmo horário, 21h. Eu não mereço, mas preciso de mais de ti, Senhor. Vem me renovar, vem me restaurar. Preciso de mais de ti, Senhor. Vem me renovar, vem me restaurar. Preciso de mais de ti, Senhor. Eu não mereço, mas preciso de mais de ti, Senhor. Vem me levantar, pois caído estou. Preciso de mais de ti, Senhor. Vem me levantar, pois caído estou. Preciso de mais de ti, Senhor. Preciso de mais de ti, Senhor. Preciso de mais de ti, Senhor. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9h.